Hoje fiz aqui uma receita de bolas de Berlim. É uma receita ótima agora para levar para a praia, uma vez que a bola de Berlim se tornou tão apetecível nas praias. E também vos vou contar aqui um bocadinho da história da bola de Berlim, como é que ela chegou aqui ao nosso país e que modificações é que nós portugueses fizemos à deliciosa bola de Berlim. Então, sem mais demoras, bora lá comigo para a cozinha e vamos ver como eu faço esta receita. Bora lá! Então, vamos começar esta receita com os seguintes ingredientes. Eu tenho aqui 500 gramas de farinha de trigo tipo 65, eu estou a usar esta, 75 gramas de manteiga, 75 gramas de açúcar, 2 ovos, uma colherzinha de chá de sal, 250 ml de leite morno, uma embalagem destas de 11 gramas, pode ser só 10 gramas, mas esta tem 11 gramas de fermento para bolos e raspa de limão. Também vou colocar uma colherzinha de chá de essência de baunilha. Vamos começar então por colocar aqui o leite morno ou à temperatura ambiente, uma colher de sopa de açúcar, este açúcar é o que faz parte da receita, e colocamos então assim uma bolsinha de fermento, vamos misturar. Sabem que as bolas de Berlim, a origem delas é alemã, foram criadas na Alemanha, a receita. Só que depois, durante a Segunda Guerra Mundial, os judeus que fugiram da Alemanha e da Europa Central, não é? Muitos vieram aqui para Portugal e depois começaram a trabalhar em cafés, em pastelarias e começaram a fazer então a massa das bolas de Berlim. A receita deles original leva, em vez de o creme pasteleiro e o doce de ovos, conforme nós pomos, é com doce, tipo compotas. Mas quando os judeus começaram a fazer esta massa cá nas pastelarias, nos cafés, nomeadamente na cidade do Porto e na cidade de Lisboa, que era onde eles se concentravam mais, eles faziam a massa e os nossos pasteleiros com o creme de pasteleiro, recheavam-nos com o nosso creme. E vamos deixar ficar aqui um bocadinho o fermento, assim 10 minutinhos. Enquanto isso, vamos preparando o resto da receita. Agora aqui vamos colocar 500 gramas de farinha de trigo, não é? 500 gramas de farinha de trigo sem fermento. Vamos abrir aqui assim um pouco a farinha. Vamos adicionar o açúcar. Adicionamos também os ovos. Vamos também colocar o sal, uma colherzinha de chá, assim rasinha de sal. Colocamos a manteiga. A manteiga deve estar à temperatura ambiente ou senão amolecê-la ligeiramente no micro-ondas. Vamos colocar a raspa de limão. É um bocadinho, não precisa de ser a raspa de um limão nem de meio limão. É um bocadinho de raspa de limão. E vamos colocar aqui um pouquinho de aroma de baunilha. É opcional, mas faz um bocadinho de diferença. Pronto, uma colherzinha assim de chá. Eu não enchi porque esta não é bem de chá. Esta é uma colherzita de sobremesa. Por isso eu pus meia colher de sobremesa, o que equivale a uma colher de chá. E agora começamos a misturar aqui os ingredientes, assim aqui ao meio, porque ainda falta colocar então aqui o nosso leite com fermento, que é o que vamos adicionar agora. O leite e o fermento. Pois é, a história da bola de Berlim é essa. Ficou então a ser assim uma receita, metade de origem alemã e metade de origem portuguesa. E é engraçado que os alemães, quando cá vêm e provam as nossas bolas de Berlim, ficam surpreendidos. Eles adoram as nossas bolas de Berlim da forma como nós recheamos. Vamos mexendo até envolver estes ingredientes bem envolvidinhos. Depois mais tarde surgiu a venda das bolas de Berlim nas praias. Como é um bolo fácil de transportar e comer à mão, os vendedores ambulantes passaram a vendê-lo no litoral português, tornando-se um dos maiores símbolos de verão português, as bolas de Berlim na praia. Olha a bolinha! Olha a bolinha! A nossa massa tem que ficar assim levemente pegajosa. Mas temos que ter em conta às vezes o tamanho do ovo, que também pode ser uns maiores, outros mais pequenos, e necessitarmos de colocar aqui um pouquinho mais de farinha, que é o que eu estou a ver.
vou colocar aqui só um pouquinho mais de farinha antes de, aqui em cima da bancada. Pronto, já coloquei aqui um bocadinho de farinha em cima da bancada. E agora vamos lá tirar a nossa massa para cima da bancada. Se vocês tiverem aquela batedeira, a planetária, não é? Que tem aquelas pás para bater as massas, colocam e batem aí por uns 10 minutos. Eu hoje vou mesmo amassar à mão, porque às vezes apetece-me amassar assim estas coisas à mão. Para mim é uma terapia. E pronto, agora também vou pôr um bocadinho de farinha assim nas mãos. Tenho que pôr mais farinha porque é o que eu digo. Se calhar os meus ovos eram granditos e então temos que também dar aqui forma com um bocadinho mais. Se ela se colar, esta é uma massa que fica assim mole, mas se ela se colar muito às mãos, também não é tão mole assim. Vamos então aqui trabalhar a nossa massinha. Ela ainda continua assim molezita. Eu vou colocar só um pouquinho mais de farinha. Vou adicionando até eu ver o ponto dela. Ela tem que ficar assim uma massa elástica. Uma coisa que resulta muito bem também, para não estarmos sempre a pôr farinha, não é? Uma vez que a nossa massa é mesmo para ficar molezinha, podemos colocar um bocadinho de óleo assim nas mãos. Estão a ver? Assim até pegamos na massa com a mão. Ela já não se cola, estão a ver? Assim é muito mais fácil trabalhar a nossa massa. Eu vou amassar aqui durante 10 minutinhos, mas se vocês quiserem pôr na vossa batedeira, também podem. Deem uns 6 minutos ou 7, a massa está impecável. Então, a massinha está pronta. Olha, vamos ver como é que está a consistência dela. Se bem que como ela ainda não levedou, mas pronto, o que interessa é que a gente vá esticando o máximo possível, tentando que a massa faça assim quase um véu, sem rasgar. Agora, tenho aqui a taça, vou colocar só um fiozinho assim, de nada, de gordura, neste caso estou por um bocadinho de óleo, que assim a nossa massa vai levedando e vai deslizando. Agora, coloca-se a massa aqui dentro, assim. Vou colocar assim uma película, que é para ela não encostar no pano. Agora coloco só assim um paninho por cima. E vamos deixar a nossa massa levedar aí 1h30, 2 horas, dependendo também da temperatura ambiente que está aí na vossa localidade. E depois já voltamos para vos mostrar como é que está. Enquanto a massa está a levedar, vamos começar a fazer então o creme de pasteleiro. Eu tenho aqui 500 ml de leite, é leite meio gordo, 100 gramas de açúcar, 4 gemas, 40 gramas de amido de milho, farinha maisena. Tenho aqui uma casca de limão, um pau de canela e aroma de baunilha. Vou então colocar aqui no tacho o leite. Vamos colocar o pau de canela e a casca de limão e vamos deixar ferver. Enquanto o leite está ali ao lume, vou colocar o açúcar aqui com as gemas, as 100 gramas de açúcar, e podemos também colocar já as 40 gramas de farinha maisena. Vou optar aqui pela espátula, senão metade fica nas varas. Estão a ver? Fica assim um creme. Vamos mexendo, que à medida que vamos mexendo, o açúcar vai derretendo e vai ficando mais, assim, mais molezinho. E pronto, o leite está a ferver. Já ferveu aqui 2 minutinhos. Para ficar aqui com este gostinho do pau de canela e da casca de limão, deixamos ferver sempre assim 1 minuto ou 2. Agora vou desligar. Agora que o leite já arrefeceu um bocadinho, vou colocar aqui um pouco e vamos mexer rapidamente, que ele ainda está quente, está um bocadinho acima de morno. Vamos colocar o restante de leite. Aproveitamos, tiramos já a casca do limão e o pau de canela. Mexemos bem mexidinho. Vamos voltar a colocar aqui no tacho. E agora é só levar ao lume a engrossar. Podemos colocar agora também uma colherzinha de chá de aroma de baunilha. E continuamos a mexer até engrossar. Já ferve. Deixamos ferver um bocadinho, que é para cozer a farinha maisena, não é? O amido de milho. E está prontinho. Vou tirar do lume, olhem só. E vamos então colocar aqui o nosso creme para arrefecer aqui numa tacinha. E olhem que maravilha.
Vamos então colocar aqui uma película e baixar, vamos colar a película ao creme, que é para não ganhar crosta. E agora é deixar arrefecer. E agora vejam só como está esta massa. Ela cresceu muito, porque eu disse 1h30, 2, mas aqui onde eu estou está muito, muito calor. Esta massa ao fim de 1h e pouco estava pronta, mas não há problema. Aliás, quanto mais levedação, melhor ficam os nossos pães, os nossos bolos. Vou colocar aqui um bocadinho de farinha na bancada. Até assim aqui com a espátula. Vamos baixar aqui o ar da nossa massa. Até podemos fazer assim, andar com ela para cima. Vão ver? E pronto, agora é só deixá-la cair aqui. E vejam que massa bonita. Olhem só. Tiramos assim o ar. Eu vou enrolá-la assim. E vou cortá-la aqui assim ao meio. Ela agora, como estamos a mexer nela, esticamos e ela encolhe. É mesmo assim. É por isso que tem que se dar o descanso à massa, que é para a gente poder fazer alguma coisa dela. Vamos fazer o mesmo ao outro. Aqui a ideia é fazer depois pequenas porções desta massa. E agora vou cortar aqui umas porções, 70 a 80 gramas cada uma. A primeira vou pesá-la para ter uma noção. Pronto, tem 84. Vou tentar fazer mais ou menos todas assim. É claro, uma vai ficar maiorzinha, outra vai ficar mais pequena. E agora é simples. Pegamos assim, na bolinha, vamos metendo as pontas para dentro. Estão a ver? Assim. Depois fazemos assim. E olhem que bonita que ela está. E é sempre o mesmo processo. Entretanto, eu tenho aqui um tabuleiro ao meu lado e estou a colocá-las no tabuleiro e a deixar um espaço, porque elas vão crescer. E pronto, deu para 14 bolas. Normalmente a receita é 12, mas como se calhar algumas vão um bocadinho mais pequenitas, deu para 14, as outras duas estão aqui. E agora, claro, a levedação final, que não pode deixar de ser. Mas com o calor que está aqui, daqui por uns 30 minutos devo ter as bolas prontas para fritar. De qualquer das maneiras, isso depende do país onde vocês estão. Já agora deixem aí nos comentários a dizer de onde é que me vêm. Vou então tapar e agora é até dobrarem de tamanho. Já levedaram? Olhem que lindas, olhem que grandes que elas estão. Já pus o óleo a aquecer e agora vou pegar na tesoura e vou cortar aqui o papel e vou dividir assim o papel. Algumas já se juntaram, a gente devagarinho faz assim, que é para não termos que pegar nelas para as fritar. Vamos cortando e depois vamos tirando assim para o óleo. E pronto, agora colocamos assim a bola com o papel e baixamos aqui no óleo. Aqui a ideia é que a gente não tente descolar a bola do papel, porque senão depois ela vai perder o ar. E a temperatura do óleo tem que estar baixinha. Senão elas ganham cor num instante, mas ficam cruas. Vamos virando a bola e tira-se o papel. E pronto, vamos virando assim e pronto. Estão boas. O óleo é como vocês veem, não pode estar muito quente, ele tem que estar mesmo no mínimo, porque elas ganham cor imediatamente. Se tiverem dúvidas, como é que eu sei se está ou não? Um palitinho assim grande. Pronto, está sequinho. Estão boas. E agora vamos a mais 4. Estão a ver quando ela entra no óleo? Estão a ver? Vejam bem as bolhinhas que faz. São poucas. O papel também se pode tirar logo, porque ele descola-se logo. Isto pode parecer que dá muito trabalho, mas não dá. Não sabe bem, depois da gente fazer assim umas bolinhas destas, poder oferecer aos nossos familiares e dizer assim, fui eu que fiz. Maravilha. E pronto. Cá temos mais 4 já feitas. E o processo é sempre o mesmo até acabar.
Agora colocamos no açúcar, passamos aqui assim no açúcar. Convém, quando estiverem quentes, não pôr em cima umas das outras, vamos pondo assim. Vou vender bolas para a praia. Pode ser que ainda encontre lá algum de vocês. E agora o creme já está praticamente frio. Vou batê-lo aqui com a batedeira, que é para ficarmos com creme liso. Estão a ver? Porque ele agora estava muito compactado. Agora aqui com o saco de pasteleiro. E olhem, já sai o nosso creme. Para já vou colocar este e depois, se for preciso, coloco mais. E agora é fácil. É abrir assim uma bola. Eu abro só assim um bocadinho e depois rasgo lá para dentro. Olhem que linda que ela está. Pronto, vamos a outra. Abro assim um pouquinho, enfio a faca lá dentro, abro um rasgozinho lá dentro. E agora aqui, olhem que delícia. Vejam esta maravilha. Bem recheadinhas. Também há quem faça este corte assim. Cortar assim ao meio, abre-se assim um bocadinho e... Olhem esta massa. Vou provar aqui então esta bola de Berlim com creme. São servidos. Uma maldade, eu sei que é uma maldade estar-vos a oferecer e não vos poder dar. Mas dou-vos aqui a receita, deixo-vos aqui a receita e vocês podem fazer nas vossas casas. Também é muito bom, digam lá que não. Olhem só. É daqueles doces que é mesmo de ficar assim com as beiças cheias de açúcar. Mas uma bolinha de Berlim sem um cafezinho não podia ser. Isto é uma maravilha. Eu gosto delas com creme, sem creme. Gosto essencialmente da massa. Façam e vocês vão ver quanto poupam. Quanto é que custa uma bola de Berlim agora na praia? Esta receita deu para 14 bolas de Berlim. Grandes, que vocês viram que elas são grandes. Vou começar a fazer algumas receitas e vou-vos contando um bocadinho da história de cada receita. Então, desejo a todos uma semana abençoada, um beijinho no coração de cada um de vocês, gratidão e até ao próximo vídeo. Tchau!